Plenárias está de volta com os destaques das sessões plenárias dos dias 1º e 2 de junho de 2011, respectivamente quarta e quinta-feira. Como nós vimos no bloco anterior, na sessão plenária da quarta-feira, o grande destaque foi a guerra fiscal e diversos processos que trataram da chamada isenção de ICMS. Karina, nós vamos verificar agora, neste bloco e também no próximo, que são vários processos cujo tema central de todos eles é exatamente a isenção de ICMS concedida pelos estados, naquelas condições que nós falamos no final do bloco anterior, mas que alguns foram julgamentos conjuntos de um determinado relator, outros foram julgados posteriormente ao longo de toda a sessão. Por que não foi feito um julgamento conjunto de todas estas ações, já que eles tinham um núcleo central semelhante? As leis questionadas, elas tratavam ou de benefícios referentes a esse ICMS, como eu disse no início, um prazo mais estendido, mais alargado para o pagamento, ou efetivamente uma isenção, ou de juros, ou do próprio tributo. Não haveria a possibilidade de se fazer um julgamento conjunto, porque, não obstante o pano de fundo fosse o mesmo e as leis questionassem a mesma inconstitucionalidade, que seria esse benefício ou essa isenção totalmente alheia, marginalizada ao convênio que deveria ser firmado entre todos os estados da federação e o Distrito Federal, junto ao CONFAS, os relatores das ADIs eram diferentes. Então, oportunizou um julgamento conjunto daqueles relatores que tinham mais de uma ação direta de inconstitucionalidade e que versava também sobre esse mesmo pano de fundo, concessão de benefícios ou isenção do ICMS. Daí a impossibilidade de se fazer um julgamento único para se analisar essas 14 leis de uma forma, vamos dizer assim, estanque. Desculpa, Karina, 23 leis que foram tratadas, 14 processos. 14 ADIs. Exatamente, Isso, foi exatamente. E tem mais ainda, não foram as únicas ações, existem outras ainda tratando do mesmo tema ICMS, mas que não foram julgadas nesta sessão plenária da quarta-feira. Mas foram várias ações julgadas e o primeiro, digamos assim, pacote, o primeiro julgamento conjunto foi de ações de relatoria do ministro Marco Aurélio. Ação direta de 2.906, 2.376, 3.674, 3.413 e ainda a ação direta de inconstitucionalidade 4.457. Como eu já disse, todas de relatoria do ministro Marco Aurélio. Vamos passar rapidamente as partes aqui. No caso da ação direta de inconstitucionalidade 2.906, governador de São Paulo versus Assembleia Legislativa e governador do Rio de Janeiro. No caso da 2.376, governador de Minas versus governador do Rio de Janeiro. Prestem atenção nas prioridades. Na ação direta de inconstitucionalidade 3674, governador do Rio Grande do Norte versus Assembleia Legislativa e governador do Rio de Janeiro. 3413. Uma diferença aqui, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC, versus Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e ainda governador do Estado do Paraná versus Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ação direta de inconstitucionalidade 4.457. Reparem que se trata justamente, essencialmente, com exceção desta ação da ABMAC, mas de um Estado questionando a legislação do outro Estado dentro daquela dinâmica que falamos no primeiro bloco. Karina, podemos dizer de maneira resumida do que se trata, o ponto comum, no caso dessas ações de relatoria do ministro Marco Aurélio, além, é claro, a questão óbvia que já falamos tanto, da questão da isenção do ICMS? O ponto principal da discussão era essa concessão de benefícios pelo Estado do Rio de Janeiro acerca de produtos como, por exemplo, que concedia benefícios fiscais à importação de equipamentos esportivos, ou então que concedia benefícios fiscais e que contrariava a Constituição por ausência do acordo estabelecido entre os estados e o DF e o CONFAS, que desonerava, por exemplo, o pagamento do ICMS em relação a insumos, materiais, máquinas, equipamentos destinados a emprego de plataformas de petróleo, enfim, as formas de concessão de benefício ou de isenção, elas eram feitas de uma forma muito variada, a depender do ramo de atividade. E que todas elas geravam essa discussão exatamente. Uma lei que concedia benefícios e isenções com o afã de atrair os contribuintes para que houvesse uma maior arrecadação do próprio Estado acerca deste imposto, que, como eu disse, é um imposto estadual, praticando, então, o que se diria chamar a guerra fiscal. Daí esse questionamento nessas várias ações em relação à lei do Rio de Janeiro. Então, vamos direto a trecho do voto do relator deste julgamento conjunto,
Relator, ministro Marco Aurélio. Da guerra fiscal. O plenário, conforme o acordo de folha 28 a 39, proclamou a inconstitucionalidade da Lei 2.273, de 27 de junho de 1994, regulamentada pelo Decreto 20.236, de 9 de agosto de 1994, ambos do Estado do Rio de Janeiro. A citada lei versava prazo especial para pagamento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Concluiu-se pela configuração de verdadeira guerra fiscal, presente a norma da linha G do inciso 12 do parágrafo 2º do artigo 155 da Carta Federal, bem como a previsão do artigo 10 da Lei Complementar 2475. Essa decisão, de 13 de novembro de 2002, acabou por gerar a edição da lei atacada mediante esta ação direta de inconstitucionalidade, versando-se parcelamento do débito decorrente do pronunciamento judicial e exclusão de acessórios, multa e juros da mora. Tudo ocorreu ante a medida cautelar suspendendo a eficácia da citada Lei 2.273 de 94, que veio ao fim a ser fulminada. A toda evidência, está-se diante de diploma a merecer censura, não só em razão do conflito com a Carta da República, considerada denominada guerra fiscal, mas também do fato de haver implicado o drible, a decisão liminar do Supremo. Em outras palavras, a lei ora impugnada e o decreto que a ela seguiu mostraram-se viciados a mais não poder, porquanto revelaram desprezo à instituição maior que é o Supremo. Acolho o pedido formulado e declaro a inconstitucionalidade da Lei 3.394, de 4 de maio de 2000, do Estado do Rio de Janeiro, regulamentada pelo Decreto 26.273, editado na mesma data. Estarrece a diligência verificada na regulamentação. É como voto, presidente. Karina, resultado desse julgamento. As leis foram julgadas inconstitucionais por votação unânime, todas elas dentro do pedido que foi feito exatamente. Votação unânime. Tem mais ICMS, tem muito mais ICMS hoje. Julgamento conjunto das ações diretas de inconstitucionalidade 2.688 e 3.794. Vejamos as duas ações em separado. Primeiro, a ação direta de inconstitucionalidade 2688. Relator, ministro Joaquim Barbosa, governador do Estado do Paraná versus Assembleia Legislativa do Estado. A ação questionou o artigo 2º da Lei 13.561, de 2002, do Estado do Paraná, que autorizou o Poder Executivo Estadual a conceder auxílio transporte aos integrantes das polícias civil e militar da ativa e inativos, como a isenção da incidência do ICMS na aquisição de um veículo popular para cada policial, 0 quilômetro de fabricação nacional. Nós vimos a reportagem no início do programa de hoje. O argumento é semelhante a outros processos do dia. Sustenta o requerente, em síntese, que a norma estaria concedendo isenção fiscal sem previsão em convênio estadual. Vamos a trecho do voto do relator, ministro Joaquim Barbosa. A Constituição, em seu artigo 150, parágrafo 6º, condiciona a validade da outorga de isenção à previsão em lei. Com efeito, todos os critérios essenciais para a identificação dos elementos que deverão ser retirados do campo de incidência do tributo devem estar previstos em tal espécie normativa. Ao permitir que a isenção fosse concedida por decreto, isto é, que a norma sobre o benefício fosse veiculada não por lei em sentido formal ou outro instrumento equivalente, a Lei 13.561 violou a reserva legal prevista no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. A circunstância de a norma versar sobre competência, não propriamente instituindo o benefício, mas autorizando a sua instituição, não afasta contrariedade à reserva de lei em sentido formal, já que se caracteriza como indevida modificação da separação de funções estatais previstas na Constituição. Nesse sentido, decidiu esta Corte por ocasião do julgamento da ADI 3.462, medida cautelar, relatora ministra Ellen, cuja ementa transcrevo em meu voto. Confira-se ainda na mesma linha a ADI 1.247, relator ministro Celso de Mello. Prossigo.
Ademais, a norma impugnada viola o disposto no artigo 155, parágrafo 2º, 12G da Constituição, ao permitir a concessão de benefício fiscal sem o necessário amparo em convênio interestadual. E eu prossigo citando os inúmeros precedentes que temos sobre essa matéria e concluo julgando procedente esta ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei número 13.561 do Estado do Paraná. Trata-se de um julgamento conjunto, 2 processos, mas como o relatório foi apresentado em sequência, não foi um único relatório para as 2 ações, nós vamos fatiar aqui os assuntos. Então, Karina, antes de prosseguirmos para a outra ação que foi julgada de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, qual foi o resultado do julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade que acabamos de ver o voto do ministro? Nesse caso, a ação foi julgada totalmente procedente. Não por conta da guerra fiscal e da isenção. Exatamente, não por essa razão, mas porque ao conceder essa isenção para os policiais da ativa ou já aposentados para aquisição de um carro 0 km, sem que houvesse essa incidência do ICMS, a lei que permitia essa isenção, ela possibilitava que essa isenção fosse concedida por meio de um decreto, e não ela própria, a lei que fez que deu essa isenção. Então, para o ministro Joaquim Barbosa, o que teria havido aqui era uma violação do chamado princípio da reserva legal, ou seja, para que haja uma isenção ou um benefício em relação ao ICMS, isso deve ser feito por lei e lei formal, e não por meio de um decreto regulamentar. Então, quando a lei permitiu que o decreto regulamentasse a forma como essa isenção ia ocorrer, aí incorreu na inconstitucionalidade, daí os ministros, por votação unânime também, declararam a lei inconstitucional por conta desse vício, e não por conta necessariamente da concessão da isenção. E o outro processo em julgamento conjunto de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, ação direta de inconstitucionalidade 3.794, governador do Estado do Paraná versus governador da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul. Neste caso, o pedido feito pelo Estado do Paraná afirmava que as normas atacadas na ação instituindo benefícios de natureza fiscal, extrafiscal e financeira fiscal, aplicáveis especialmente aos empreendimentos industriais pelo prazo de 5 anos. Ora, isso, sob a alegação apresentada, significaria redução do saldo devedor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, de que tanto estamos tratando hoje, podendo atingir até 77% do valor do imposto devido. Aqui também o argumento da falta de amparo em convênio interestadual, violando o Pacto Federativo e fomentando a já falada guerra. Voto do relator. Nos termos da orientação consolidada por esta Corte, a concessão de benefícios fiscais do ICMS depende de prévia aprovação em convênio interestadual, como forma de evitar que se convencionou chamar de guerra fiscal. São inconstitucionais os artigos 6º, no que se refere a benefícios fiscais e financeiros fiscais, 7º e 8º da Lei Complementar 93/2001, por permitirem a concessão de incentivos fiscais e benefícios atrelados ao ICMS sem amparo em convênio interestadual. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. Ação direta de inconstitucionalidade 3.794. Karina, qual o resultado desse processo? Parcialmente procedente. Seguindo o voto do relator ministro Joaquim Barbosa. Exatamente, por votação unânime. Tem mais ICMS, julgamento conjunto, ação direta de inconstitucionalidade 4.152, ADI 3664 e ação direta de inconstitucionalidade 3.803. Relator ministro César Peluso. Estas ações foram propostas pelo governo do Paraná, novamente sob alegação de ofensa a dispositivos constitucionais, quando da instituição de benefícios fiscais sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. O voto do ministro César Peluso, relator, foi conciso. A matéria é conhecida, o próprio Estado reconhece que devia ser precedido de convênio, mas como alega que os outros Estados fazem a mesma coisa, a tentativa de justificação, eu estou julgando procedente essa ação. Como estou julgando procedente a 3.664 do Rio de Janeiro, que reduz o ICMS a 2% e ainda concede crédito presumido, também sem convênio do CONFAS, e apenas em parte a da ação 3.803 do Paraná, porque, na verdade,
dos benefícios que estão previstos em convênio. Um, porém, não. Então, eu estou julgando só procedente em parte em relação àquele que diz respeito ao parágrafo 1º do artigo 1º da lei atacada, que é a 15.182, que esse realmente está ao arrepio de qualquer convênio. Se não está de acordo, proclamamos os resultados. Então, julgaram procedente a ação 3.664 e 4.152 e, em parte, procedente a 3.803. Ficou explicado já, né, Karina? Das 3 ações da relatoria do ministro César Peluso, apenas uma parcialmente procedente, porque alegava-se a inconstitucionalidade de 3 isenções, mas 2 delas havia previsão no acordo junto ao CONFAS. E as outras demais, por votação unânime, julgadas totalmente improcedentes. Procedente a DI, inconstitucional a lei. Certo. Tem mais ICMS no terceiro bloco que nós vamos acompanhar daqui a pouquinho, logo depois do intervalo aqui em Plenárias.